No vídeo de hoje, eu vou começar a análise do ciclo básico da medicina, que são os 2 primeiros anos, contando para vocês todas as matérias que eu tive nessa época. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, como eu falei, eu vou analisar com vocês as matérias que eu tive no ciclo básico da medicina, que são os 2 primeiros anos da faculdade. A faculdade de medicina ela é dividida em 3 fases. O ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, que a gente estuda coisas básicas, matérias básicas que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. E aí são noções que a gente tem que ter para entrar no ciclo clínico, que é a fase 2, e que a gente vai estar estudando algo mais aplicado, mais mediquês, assim. Então, o ciclo básico, 2 anos, a gente estuda as matérias que eu vou contar para vocês. Ciclo clínico, 3º e 4º ano, que a gente estuda mais medicamento, patologia, essas coisas que eu vou aprender agora. Então, eu tô indo pro 3º ano. Então, se você quiser saber como vai ser, acompanhar os medvlogs, já se inscreve aqui para não perder. E o internato, que é o 5º e o 6º ano, que é a última fase, que a gente tem muito mais prática do que teórica. Então, a gente aplica tudo aquilo que a gente viu no ciclo básico e no clínico, e atende paciente, participa de cirurgias, enfim, praticamente vivemos no hospital. Bom, agora eu vou contar para vocês as matérias que eu tive no ciclo básico, são muitas, então por isso essa é a parte 1 do vídeo de analisando o ciclo básico. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês dos materiais e dos livros que eu usei nesse período. Para eu não me perder, eu anotei aqui as matérias, ó, não dá nem para ver, eu anotei aqui as matérias que eu tive nesses 2 anos e eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu achei, como eram as aulas, o que a gente viu nessas matérias de forma bem rápida, bem direta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aqui nos comentários ou lá no Insta que eu vou responder com o maior prazer. Bom, a primeira matéria que eu acho que todo mundo sabe que a gente tem é a anatomia, que a gente estuda o corpo humano, a gente estuda as estruturas do corpo humano, os ossos da cabeça, os nomes, a gente tem que aprender tudo isso. E as aulas são divididas em teóricas e práticas. Então, nas teóricas a gente vê às vezes o que o músculo faz, qual o movimento que ele faz, aonde ele está localizado, entre quais estruturas e qual o seu nome. E aí depois, numa segunda parte da aula, a gente tem a aula prática, que a gente vai no laboratório de anatomia. Na minha faculdade, esse laboratório é constituído com peças reais anatômicas, são corpos de pessoas no formol, e aí a gente vai estudar lá o corpinho aberto, com o maior respeito possível, né, porque aquele corpo pertenceu a uma pessoa, e aí a gente vai estudar as estruturas, os nomes, ver onde elas estão localizadas, e aí a gente tem a prova prática e a prova teórica, e a prova teórica vai perguntar as coisas da aula teórica, que é a funcionalidade, aonde está localizado o nome, e aí na prova prática fica um pininho assim em cima da peça, e aí a gente, da estrutura, e a gente tem que nomear. Eu tive essa matéria EAD, né, meu ciclo básico inteiro foi EAD praticamente, então eu perdi um pouco dessa vivência de ir no laboratório. As minhas provas práticas foram online, mas foram o mesmo esquema, tinha uma imagem lá com um pininho perguntando qual era o nome da estrutura e a gente tinha que falar lá pro professor. A segunda matéria é histologia, que a gente estuda os tecidos do corpo, as células que compõem ele, quais as suas características, porque em cada parte do nosso corpo a gente tem um tecido diferente, células diferentes, com funções diferentes, então a gente basicamente estuda isso. E fisiologia também é uma matéria que a gente estuda o funcionamento normal do nosso organismo, como que funciona a sinapse, que é a transmissão nervosa nos nossos nervos, como que funciona a digestão. Então a gente vai ver tudo isso para depois a gente conseguir entender a parte patológica, que é o funcionamento errado de todo esse sistema que é o nosso organismo. A minha faculdade apresentou essa matéria no primeiro ano, as 3 matérias juntas, anatomia, histologia e fisiologia. Eu fiquei um pouco perdida, mas é porque é o jeito da minha faculdade, que é metodologia ativa, acaba integrando algumas matérias, mas tem algumas que são separadas, outras que também são integrativas, assim como na minha. Mas é isso, gente, no final dá certo. Outra matéria que também a gente estuda é bioquímica, é praticamente igual aquilo que a gente vê no ensino médio, só que a gente estuda a parte mais voltada para o corpo humano. Então a gente estuda como que é a via da glicólise, o ciclo de Krebs, tudo isso vocês vão rever na faculdade, só que bem mais aprofundado.
Aí depois, agora no quarto semestre, eu tive uma visão já com um pouco de medicamento e algumas patologias nessas vias que a gente estuda tudo. E é muito legal, gente, eu particularmente gostava muito. E a gente estuda um pouco mais aprofundado, um pouco mais direcionado, como que é metabolismo de carboidrato, de proteína, enfim, é muito legal. Bom, a outra matéria, biologia celular, é uma matéria que eu tive só no primeiro semestre. Foi uma matéria que ela conversa muito com histologia, só que a gente estuda o funcionamento das estruturas celulares, então do complexo de Golgi, do núcleo, do nucleolo, como que funciona, como todas essas coisas funcionam dentro da célula, como elas se integram entre si. Eu não gostava muito porque eu não gostava muito de histologia, mas é bem interessante. Sobre histologia e biologia celular, a gente tinha algumas aulas práticas que eram presenciais, aí a gente via as lâminas no microscópio e analisava a estrutura, a gente tinha que saber os nomes das estruturas, das células ali do tecido que a gente estava olhando. Então, para mim, essa foi a pior matéria do primeiro ano, porque eu achava muito difícil. Mas você tem que saber, decoreba, e é isso. A gente olha lá no microscópio, vê a lâmina histológica, e é isso. Você se sente a própria cientista. Outra matéria também sobre células é embriologia. A gente estuda como o embriãozinho é formado, o que acontece na primeira semana de vida, na segunda, na terceira, quais estruturas vão sendo formadas, em qual forma, como roda, como se agrega, e, gente, é maravilhoso. Eu amava, acho que foi uma das minhas matérias preferidas do primeiro ano, se não a preferida, e, gente, é muito lindo. Ai, adoro. As aulas também todas teóricas, tá? Uma matéria que eu tive no segundo e no terceiro bimestre foi a PS/SUS, que a gente estuda os princípios do funcionamento do Sistema Único de Saúde, como funciona a atenção primária à saúde, né, a APS, que é a primeira linha de atendimento ali do SUS, que é o nosso sistema de saúde, como que funciona, quais as diretrizes, as leis. É uma matéria bem teórica mesmo, a gente fazia bastante trabalho para entender. Não era muito legal, eu não gostava, mas porque era algo muito abstrato. Nessas matérias, acho que a gente iria nas UBS, mas por conta da pandemia a gente acabou não indo, infelizmente. Outra matéria que a gente via algumas coisas no microscópio era microbiologia e parasitologia, que a gente estudava micro-organismos que podiam causar doença. Isso a gente viu no segundo ano mesmo, que já estava um pezinho ali no ciclo clínico. Então, bactérias, vírus, fungos, a gente tinha uma visão geral das doenças que esses micro-organismos causavam, a gente estudava como eles eram compostos, alguns antibióticos também a gente estudava, né, uma introdução ali na farmacologia que eu vou ter agora no terceiro ano, e dava uma visão geral de tudo isso, gente. Eu gostava muito, era muito legal, mas era bastante conteúdo. A gente tinha algumas aulas práticas, que era ir no laboratório, fazer uma lâmina ali para estudar os micro-organismos, fazer os exames que são feitos diariamente nos hospitais, que a gente vai solicitar como médicos, mas a gente colocou a mão na massa para conseguir ver como era feito, entender todas as etapas antes de chegar pra gente o resultado lá como positivo ou negativo. A gente também teve uma matéria chamada patologia no terceiro e no quarto semestre, que foi muito legal, a gente estudou as doenças, foi minha matéria preferida do terceiro semestre. A gente estuda como fica o tecido com a patologia, o que causa aquela patologia, o que acontece no corpo, no tecido que é afetado depois que é acometido, enfim, é muito interessante. A gente também tinha aulas práticas dessa matéria, que a gente ia no laboratório e via a lâmina microscópica, né, da patologia do tecido afetado, por isso a importância lá da histologia, que era o tecido normal, para a gente ver o que estava errado, a gente tinha que saber como era certo, né? E a gente via também peças em tamanhos reais, então assim, um coração, algo assim, um fígado patológico. Então era muito interessante, eu gostava muito, eu gosto muito dessa matéria. E é muito importante porque a gente vai ver isso o dia inteiro, todos os dias da nossa vida como médicos, e a gente tem que saber como fica o aspecto de um fígado cirrótico, por exemplo, que é uma patologia ali hepática. Eu tive duas matérias que me fizeram sentir que eu estava fazendo medicina, que foi habilidades médicas e propedêutica. Em habilidades médicas a gente aprende a tirar sangue, a dar injeção,
Também foi uma matéria que eu tive EAD, então a gente teve algumas aulas práticas que não foram toda semana, como seria o planejado, mas a gente aprendeu, gente, a tirar sangue, a dar injeção. Eu achava o máximo. A gente via também, primeiro a teoria, né? Ai, quantos graus tem que ser a agulha para tirar o sangue. Põe o garrote no braço, tira o garrote, põe o tubo lá. Enfim, era muito legal, eu adorava. E a outra matéria foi propedêutica, que foi dividida em 3 semestres. No primeiro semestre, a gente aprendeu como tirar a história clínica do paciente, que é chamada anamnese. Então, a gente pergunta o nome dele, o que leva ele a ir lá no nosso consultório, e onde ele mora, quais as condições da moradia dele, tudo isso que a gente tem que perguntar lá para o nosso pacientinho para conseguir entender melhor a condição dele, o porquê que ele está ali se apresentando com aquela doença e conseguir chegar num diagnóstico. A segunda parte, que foi no terceiro semestre, isso foi no segundo semestre, a segunda parte foi no terceiro, que a gente aprendeu as síndromes clínicas, então a gente aprendeu tudo sobre tosse, sobre cefaleia, que é dor de cabeça, dor normal em outras partes do corpo, como que é vômito, diarreia, tudo que a gente precisa saber perguntar e entender para a gente conseguir chegar num diagnóstico. Depois, no quarto semestre, né, que é a terceira parte da divisão de propedêutica, que foi a parte do exame físico, que a gente aprendeu a examinar mesmo o nosso paciente. Então, desde a parte geral, exame físico geral, para saber pesar, fazer a circunferência abdominal, que é o tamanho aqui da barriga. A gente viu isso, viu os problemas neurológicos, ortopédicos, abdominais, e a gente aprendeu tudo isso junto, dividido em 3 partes nessa matéria. A penúltima matéria que eu tenho para falar para vocês que esse vídeo já tá ficando imenso, eu já tô até vendo, é de imunologia. A gente estudava o nosso sistema imunológico, como ele agia diante um micro-organismo que a gente estudou lá em microbiologia e parasito, como que funciona, quais as células que apresentam ele para outra célula, como a gente desenvolve imunidade imunológica, como funcionam as vacinas, que é algo muito atual, né? Então, muito importante a gente saber. E aí a gente aprendeu tudo isso na aula teórica e na aula prática a gente também ia para aprender a fazer os testes diagnósticos e entender toda aquela cadeia que eu falei para vocês que são os exames realizados para a gente conseguir ver lá o resultado no papel, positivo ou negativo de uma determinada doença, que era muito legal. Também são muitos detalhes, uma matéria cheia de detalhes, mas é muito interessante. Por último, uma matéria que eu tive em todos os semestres, ela se chamava, pelo menos na minha faculdade, Unidade Integradora. Era uma matéria que a gente juntava todos os conhecimentos de todas as matérias que a gente já teve, estava tendo, e a gente aplicava em casos clínicos. Então, a gente lia lá uma historinha de um paciente que chegava com isso, isso e isso, e a gente tinha que raciocinar para pensar na possível doença que ele estava apresentando e a gente tinha que pesquisar aquilo. Essa era uma matéria PBL, então a gente pesquisava entre uma aula e outra o que era aquela doença, tuberculose, quem causa, como funciona, o que acontece no nosso organismo, e depois a gente apresentava na próxima aula, contava aquilo que a gente pesquisou e nós dávamos a aula e o professor ia direcionando e tal, falando quais os diagnósticos diferenciais da tuberculose, enfim, era muito legal. Eu adorava. A gente tinha contato, esses nossos professores eram médicos, então a gente conseguia conversar muito da parte de mão na massa com eles mesmo e era muito interessante. Essas matérias que eu falei para vocês são as matérias do currículo base que vão ter em todas as faculdades de medicina. Tem algumas que são alguns diferenciais que daí vão depender da faculdade que você estuda. Na minha eu tive 4 matérias que eram diferentes, assim, do currículo base que eu tinha, eram 100% online. Então a gente via uns vídeos, lia uma apostila, não era nada com professores físicos, assim, e relacionados diretamente à medicina. Então a gente estudou direitos humanos, introdução à pesquisa científica, estudou ser humano contemporâneo. Minha faculdade ela é franciscana, então a gente teve essa matéria com um frei, muito diferente de algumas faculdades, universidades que não têm esse viés religioso, então algumas acabam não tendo, né? Então isso varia de faculdade para faculdade, e tem mais uma que eu esqueci de anotar aqui,
que eu esqueci e vai ficar por isso mesmo. Nessa parte 1 foi isso que eu tinha para trazer para vocês sobre as matérias do ciclo básico. Eu decidi dividir em duas partes essa análise do ciclo básico, porque senão ia ser um vídeo imenso. Então, o próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre os materiais e os livros que eu usei. Então já se inscreve aqui para não perder, curte o vídeo, ativa as notificações, manda pro teu amigo que tá entrando agora na faculdade de medicina, tá aí na época do vestibular, para ele saber de tudo aquilo que eu contei para vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.